bem, galera? Dando sequência ao nosso curso de cinemática aqui na torre, a gente vai ver agora a videoaula sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Essa é uma aula que a gente vai separar em dois vídeos. Um vídeo só com os conceitos sobre MRUV e o outro vídeo só com as equações, explicando como é que se usa as equações e como é que o que elas significam. Lembrando que a gente tem um curso completo de cinemática, é só acessar o canal, procurar a playlist lá de cinemática e assistir as videoaulas desde o início na ordem correta. Bora lá para movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai começar destrinchando esse nome aqui, MRUV, né? A sigla vem do nome, MRUV, mas a gente vai destrinchar o significado de cada uma dessas palavras. A gente começa aqui com o retilíneo. Retilíneo significa que o veículo, que o nosso corpo que está se deslocando, que a gente vai estudar o movimento, se desloca em linha reta. Certo? Então, o movimento é em linha reta. Isso significa que a aceleração centrípeta é igual a zero. A aceleração centrípeta é aquela aceleração que faz o corpo fazer curva. É a aceleração que é perpendicular ao movimento. Então, se tu tem aqui uma velocidade horizontal, a aceleração centrípeta, por exemplo, pode ser vertical. Nesse caso aqui, o corpo faria curva, mas como no MRUV não existe aceleração centrípeta, ela vale zero, então isso aqui não acontece. A aceleração centrípeta é igual a zero, não tem curva. Vamos para a segunda palavra agora, vamos pular uniformemente. A gente vai primeiro falar do variado. E para falar do variado, eu trouxe aqui dois desenhos, tá? Eu vou começar pelo primeiro, pelo de cima aqui. O que são esses desenhos? Eu tenho nesse desenho um carro, tá, em movimento, e eu peguei uma máquina fotográfica e tirei fotos sucessivas desse movimento. E o importante é que essas fotos têm um intervalo de tempo igual entre elas. Eu tirei uma foto, esperei um tempo, tirei outra foto, esperei o mesmo tempo, tirei outra foto, esperei o mesmo tempo e outra foto. Ok? É assim que eu construí essa imagem aqui. E o que eu percebo? Que no intervalo entre duas fotos, o veículo está se deslocando aqui no sentido para a direita, na horizontal. E no intervalo da primeira foto, ele andou uma certa distância, ele teve um certo deslocamento. Tá? No intervalo seguinte, o deslocamento dele foi maior. E no intervalo seguinte, foi maior ainda. Então, o variado significa que esse veículo está sofrendo deslocamentos diferentes em intervalos de tempos iguais, os intervalos entre duas fotos. Posso eu concluir, então, que a velocidade desse veículo está aumentando, porque se ele está andando uma distância cada vez maior no mesmo tempo, se o deslocamento dele é cada vez maior no mesmo tempo, então a velocidade dele está aumentando. Também pode acontecer o contrário, no intervalo entre as fotos eu vejo o veículo andar uma distância, sofrer um deslocamento cada vez menor. Então o deslocamento dele começa grande e esse deslocamento vai diminuindo. A conclusão que eu faço desse resultado é que a velocidade, o módulo da velocidade desse veículo está diminuindo, ele está cada vez mais devagar. Então, o variado significa que o módulo da velocidade varia. E se o módulo da velocidade varia, significa que existe aí uma aceleração. Não é a aceleração centrípeta, então existe nesse caso uma aceleração diferente de zero. Uma aceleração diferente de zero. Essa aceleração, vocês podem ver nos livros ou em outras videoaulas, em algumas questões, ela também pode ser chamada de aceleração tangencial. Por quê? Se a aceleração centrípeta era perpendicular ao movimento, a aceleração tangencial ela é paralela ao movimento, à velocidade. Por exemplo, aqui nos meus exemplos é para a direita, e a aceleração ela também é horizontal. Ela pode ser para a direita ou para a esquerda, conforme a gente vai ver a seguir. Mas a aceleração tangencial é aquela que tem a mesma direção do movimento. Se o movimento é horizontal, a aceleração é horizontal. Os sentidos, direita e esquerda, podem ser trocados, tá certo? Então, o fato de ser variado significa que o módulo da velocidade varia, está cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar, e, portanto, existe uma aceleração diferente de zero. Eu não vou mais chamar de aceleração tangencial, eu vou chamar só de aceleração,
ok? Agora, vamos falar do uniformemente, que é outra característica muito importante desse MRUV. O uniformemente significa que a velocidade que está variando não varia de qualquer forma. Não é aleatória essa variação da velocidade. Ela segue um padrão, ela segue um uniforme, ela tem uma forma constante de variação. Vamos entender isso com números. Vamos supor o seguinte. Vou para o primeiro desenho. Vamos supor que o meu veículo aqui começou com uma velocidade inicial. Quando eu comecei a medir o movimento, o veículo tinha velocidade, está difícil aqui, velocidade de 2 metros por segundo. No intervalo seguinte, vamos supor 1 segundo, tá? O meu veículo tinha velocidade de 5 metros por segundo. Vamos fazer bonito. 5 metros por segundo. No instante seguinte, a velocidade já era de 8 metros por segundo. E no instante seguinte ainda, a velocidade era de 11 metros por segundo. Então, eu estou vendo que a velocidade está sofrendo uma variação, tá? E essa variação está sendo sempre igual. Daqui para cá, a variação da velocidade foi de 3 metros por segundo. Daqui para cá, do 5 para o 8, a variação da velocidade foi de 3 metros por segundo. Do 8 para o 11, a variação da velocidade foi de 3 metros por segundo. Esse movimento aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado e ele é um movimento acelerado. Por que ele é acelerado? Para quem já viu o vídeo de aceleração, fica mais fácil. Se tu não viu, volta lá e assiste. Significa que a aceleração nesse movimento aqui, ela está na mesma direção, como eu já falei, é uma aceleração tangencial, e também no mesmo sentido. A aceleração nesse movimento aqui também aponta para a direita. Isso faz com que o MRUV seja acelerado. De novo, está complicado aqui, vai lá no vídeo de aceleração que tu vai entender de barbada, tá certo? Agora, vamos pegar a situação aqui em que o veículo tem a sua velocidade diminuindo. Olha só, vamos supor, por exemplo, que ele começa com uma velocidade de 5 metros por segundo. No instante seguinte, a velocidade dele é de 4 metros por segundo. Depois a velocidade vai ser 3 metros por segundo. E olha só, adivinha qual vai ser a velocidade depois? Vamos fazer o vetor menor aqui, porque diminuiu a velocidade. A velocidade depois vai ser 2 metros por segundo. Então eu estou vendo que em intervalos iguais, a velocidade está diminuindo. Vou subtrair aqui. Está diminuindo 1 metro por segundo de um intervalo para outro. Então, essa variação, que é 1 metro por segundo a menos que ele tem aí de velocidade, essa variação aqui é uniforme. 1 metro por segundo ao quadrado. No caso aqui, ele está perdendo essa velocidade, o módulo está diminuindo. Significa, então, que esse MRUV ele é retardado, porque ele está retardando a sua velocidade. Um MRUV retardado, ok? O que significa, então, o uniformemente? Significa que a aceleração, além de ser diferente de zero, a aceleração tangencial, ela é constante. A aceleração é constante. Isso é o que significa o uniformemente. Essa velocidade não pode variar de qualquer jeito. A aceleração é diferente de zero e constante. Tá certo? Agora, para ver se tu entendeu bem as características do MRUV, vamos analisar duas situações aqui e comparar elas. Eu tenho uma tabela de tempo por velocidade. Tá? Conforme o tempo vai passando, eu estou cronometrando o meu movimento de 1 em 1 segundo. E conforme o tempo vai passando, a velocidade vai mudando. Vamos supor aqui que a velocidade começou com 0, o veículo partiu do repouso. 1 segundo depois, a velocidade era 2 metros por segundo. 2 segundos depois, a velocidade era 4 metros por segundo. 3 segundos depois, a velocidade era 6. Depois 8. Depois 10.
depois 12. A pergunta é, isso aqui é um MRUV? É um movimento retilíneo uniformemente variado? Bom, eu estou vendo que a velocidade está variando. Ela não está com o mesmo valor, conforme o tempo passa, a velocidade varia. E estou vendo também que a variação a cada segundo, em intervalos de tempos iguais, a variação está sendo sempre de 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. Então, além de ter aceleração, essa aceleração é constante, porque a variação foi uniforme, de 2 em 2 a cada segundo. Portanto, isso aqui é, sim, um MRUV. Agora, vamos pegar a outra situação aqui, o outro exemplo, e analisar ele. Vamos supor que o veículo começou também com a velocidade inicial 0, 1 segundo depois a velocidade era 2, 2 segundos depois a velocidade era 4, depois a velocidade foi para 8, depois a velocidade foi para 16, aí depois ela foi para 20, aí depois ela foi para 22, tá certo? E aí, esse movimento é um MRUV? Ele é uniformemente acelerado? Que ele é acelerado, que ele tem variação da velocidade, disso não tem dúvida, a velocidade está mudando. Agora, ela está mudando de forma uniforme, ou seja, com aceleração constante. Vamos analisar. No primeiro intervalo aqui, a variação da velocidade em 1 segundo foi de 2 metros por segundo. Depois, a variação foi de 2 metros por segundo de novo. Opa, e aí? Mas e o próximo intervalo? No próximo intervalo de tempo, no próximo 1 segundo, a variação foi de 4 metros por segundo. Aí depois a velocidade variou mais quanto? Variou mais 8 metros por segundo. Depois voltou a variar 4 metros por segundo e depois variou 2 metros por segundo. No intervalo todo, de 0 a 6 segundos, a variação foi uniforme? A aceleração foi constante? Não foi. Então esse não é um MRUV, um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Uniformemente variado, aliás. Ele é um movimento variado, mas não uniformemente. Então, ele é simplesmente um movimento variado, certo? Essas são as características principais do MRUV. Agora, no vídeo seguinte, a gente vai analisar as equações que eu tenho para descrever o MRUV. Então, fica atento aí na sequência, porque o nosso estudo de MRUV ainda não terminou. Gostou do vídeo? Dá o like aí, compartilha e qualquer dúvida nos comentários. Ah, e claro, não esquece de te inscrever no canal. Até a próxima!